Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Que bom que você veio. Hoje é dia 24 de novembro, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. E a Igreja, nesta última semana deste ano litúrgico, nos dá uma liturgia que eu espero nos coloque nesta tensão da espera de Cristo, o Rei do Universo que vem. Nós celebramos no domingo, mas a vida cristã é uma grande espera do Senhor que vem, para que conclua a obra começada da nossa salvação e passemos deste mundo ao Pai para viver na felicidade, na comunhão com Deus. Por isso a liturgia de hoje, eu espero que ajude. A primeira leitura é muito picadinha, né? É do livro do profeta Daniel, capítulo 5, pega o versículo de 1 ao 6, 13 ao 14, 16 ao 17, 23 ao 28. Picadinha montada, não? Mas aqui coloca o rei Baltazar. Não? E Baltazar está numa festa e, embriagado, pede os cálices sagrados do templo de Jerusalém que seu pai, Nabucodonosor, tinha pego do templo de Jerusalém, para beber ele, seus convidados, as concubinas e tudo. E ele tem uma visão de um dedo que escreve na parede em frente ao candelabro, que ele está de frente. Ele fica assombrado, passa mal, chama os sábios do reino, ninguém consegue interpretar, nem sequer, né? Porém, chamam Daniel. E Daniel não só diz o que aconteceu e por quê, mas diz o que é a inscrição e a sua tradução. Aqui todo o contexto da leitura nos coloca um pouco não só de rei Baltazar e dos reis da terra, dos poderosos deste mundo, que pode desdenhar, não, eu diria quase que ultrajar, né? Porque Baltazar bebe nos cálices sagrados do templo, mas esse não é o grave. É que ele bebe em honra dos deuses de ouro, prata, etc., enquanto Deus vivo não é honrado e glorificado. O mundo de hoje, não só os poderosos, talvez a ciência, os homens de dinheiro, de poder, de fama, os intelectuais, eu não sei, desdenham de Deus, nem acreditam, não glorificam, muito pelo contrário, e glorificam aos deuses que não são. O ídolo dinheiro, o ídolo trabalho, o ídolo fama, o ídolo sucesso, prestígio, poder, tanta coisa. E por isso Deus é aquele que um dia esta nossa arrogância humana, e não é só dos poderosos, pode ser a nossa também, individual, de não contar com Deus, não glorificá-lo, não colocá-lo como ele deve ser, Senhor, Rei, Senhor do mundo, Senhor da história, Senhor da nossa vida, da tua e da minha, e deixar que Ele manifeste esse senhorio, e não glorificar e pedir a vida, não sei, aos deuses deste mundo, deuses que não são Deus. Deus é um. Deus não é... mas vocês católicos fazem imagem. Sim, sim. A imagem tridimensional ou as pinturas iconográficas, no fundo, é uma representação, né? Quando fala-se da iconografia, de passagens bíblicas e tudo, para nos entrar também na contemplação, na oração, da obra de Deus manifestada em Cristo. E quando se trata das imagens, é ver no santo a obra de Deus, que fez neles e pode fazer em nós. Mas não é idolatria. Entramos na veneração do culto aos santos, porque todos nós, aqueles que entramos no céu, somos chamados, e só entra santo no céu. Não entra outra categoria de pessoa. É a santidade que nos dá a chave de acesso ao céu. E aí que está o segredo. Você quer o céu, a vida nova, a vida de Deus? Verdade?
temos que buscar, almejar, desejar a santidade. E o Senhor quer nos conceder-nos. Por isso, contemplando os santos, todos os santos e santas nos são dados para que nós desejemos a santidade, não para idolatrar, não para idolatria. Porém, aqui a leitura nos chama a todos a termos cuidado. Cuidado, porque podemos cair numa soberba, numa arrogância na nossa vida, querer ser Deus de si mesmo, querer que a vida, e não deixar que Deus seja Deus da nossa vida. E aquele que de verdade coloca Deus na sua vida, espera com prudência, não cai na arrogância, não, etc. Não? Por isso espero que o Senhor ajude a todos nós a preparar bem a vinda, o fim, não? Porque é disto que trata hoje o Evangelho. O Evangelho de hoje é continuação de ontem. Hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 12 ao 19. Ontem Jesus dizia, né, daqueles que olhavam para o templo de Jerusalém, ornado com ouro, pedras, enfim. E Jesus dizia, olha, tudo isso está fadado ao fim. Para que a beleza do templo? Então a gente não vai construir templos belos, dedicados a Deus, em sua honra? Não. Mas a beleza do templo, deste edifício, deveria me fazer contemplar aquele ao qual eu estou honrando com aquela beleza, com aquele templo, que é o Senhor, e viver segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos. Isto é que é fundamental. O templo é um ambiente que me convida a esta contemplação, a esta glorificação de Deus como Senhor do mundo, Senhor da história. Mas dizia Jesus, olha, cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda os tempos está próximo. Não sigais essa gente, e quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. E Jesus anunciava guerras e tudo. O Evangelho de hoje começa, não, dizendo, olha, vai acontecer tudo isso, guerras, revoluções, todas essas dificuldades que dizia ontem o Evangelho. Mas Jesus, antes que tudo isto aconteça, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, e sereis levados diante de governadores e reis, e será a ocasião de dar testemunho. Por isso, irmãos, como se espera a vinda deste Senhor que vem glorioso? Como testemunha, como mártir, fiel na fé, na doutrina, vivendo bem, fiel à missa, fiel ao terço, fiel, não sei, fiel, testemunha, ainda que seja perseguido, que caçoem de mim, que zombem de mim, firme na fé, firme naquilo que acredita, firme naquilo que lhe dá a vida. Por isso aqui, Jesus não está falando que é algo bom, mas também está dizendo que não é algo terrivelmente ruim. Não, é uma ocasião boa para dar testemunho. Quem sabe alguém do mundo escutando, vendo, contemplando nosso testemunho de fé, olha, comece a glorificar, a honrar a Deus, se preocupar com o céu, com a vida eterna, e começar a pensar, olha, existe um Deus, por que não? Eu espero que a gente seja fiel. E aqui diz Jesus que teremos uma assistência do Espírito Santo para nos ajudar, a nos defender, a nos ajudar a testemunhar. Não é uma questão de que eu sou padre, então estudei teologia, vou saber testemunhar com mais... talvez tenha um pouquinho de preparo teológico. Aqui se trata de um testemunho da vida. E é o Espírito Santo que nos ajudará a dar este testemunho. E eu espero que a gente seja de verdade estas testemunhas que o mundo de hoje precisa para glorificar a Deus que está nos céus. Mas este Deus que está nos céus, que é isto que nós vamos entrar no tempo do Advento, preparando o Natal do Senhor, este Deus que está no céu quis se fazer próximo de nós, carne, presente no meio de nós. E por isso ele garante, quando ele subiu ao céu, ele diz aos discípulos, estarei convosco até o fim do mundo. Está esta presença de Cristo.
Glorificar a Deus que está no céu não significa que Ele abandonou a nós na terra. Não, há uma presença de Cristo junto conosco. Ele caminha conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, nos dá graças, nos dá os sacramentos, nos dá tanta coisa para que nós possamos ser as testemunhas que Ele quer e um dia possamos entrar verdadeiramente no céu, verdadeiramente na vida eterna. Eu espero que o Senhor, de verdade, nos ajude a viver assim, ao viver o bom combate, para preservar a nossa vida, para a vida futura, para a vida eterna, que é essa que vale a pena. Oremos. Bendita és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendita és tu por esta palavra que hoje nos dás, nos outorga, nos entregas. Que nós de verdade possamos viver nesta vida o bom combate da fé. Não deixar que a soberba, o orgulho nos dominem. E desprezamos a ti, os teus mandamentos, a tua palavra. Mas que sejamos gente de verdade que saiba usar das coisas deste mundo para glorificar, louvar-te, bendizer, reconhecer o teu senhorio no mundo e na nossa vida. E ajuda-nos de verdade a sermos as boas testemunhas que tu esperas que sejamos neste mundo, para que o mundo pelo menos desconfie que existe um Deus que rege a vida dos homens, que nós possamos ser estas testemunhas, apesar da perseguição, apesar do martírio. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã. Espero você para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Até mais.